Tá aparecendo para vocês alguma coisa por aí? Sim, sim, tá. Vocês estão conseguindo ver, né, a tela? Ó, a Sim, Fernanda entrou. Boa noite, meu amor. Meninas, vamos orar, né? Aí eu peço ah, que vocês deixem os microfones desligados, mas que vocês fiquem à vontade para falar a qualquer momento, tá bom? Eu quero começar em oração, mas também desejando boas-vindas às mulheres que estão aqui hoje pela primeira vez, que vieram a convite de uma das meninas que já participam. Tenho algumas mulheres da PIB, tem algumas outras também lá de Pinhões, e eu louvo a Deus, tem algumas amigas da Ciene, e eu louvo a Deus quando consegue alcançar outras pessoas, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Então, nós vamos quero iniciar dando boas-vindas a vocês e dizer que a minha oração é que Deus use esse estudo de uma certa forma para fazer com que a imagem dele seja mais aperfeiçoada na sua vida, com que você entenda melhor as suas emoções. Nós estamos estudando especificamente sobre emoções à luz da palavra. E nós temos caminhado já nisso há um tempinho, tentando ver como glorificar a Deus com as nossas emoções, com esse turbilhão de coisas que nós sentimos, né? Então, sejam bem-vindas e vamos iniciar orando. E qual é a mulher que vai orar hoje? Quem é que quer orar? Quem é que quer falar com Deus hoje, para Deus abençoar esse estudo? Uma de cada vez, tá bom? Não precisa vocês ficarem afobados assim, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, não. Ou eu vou ter que dizer aquela velha coisa que eu digo sempre: Amém, amém. Deus, ninguém quer falar com o Senhor hoje. Vamos orar. Amém, meu amor. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidas em comunhão para aprender aquilo que tu colocaste no coração da Kelviane. Deus, primeiramente, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, porque é uma honra aprender do Senhor. Que a Kelviane seja usada pelo teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. Que ela venha lembrar de tudo, que ela venha, Senhor, transmitir aquilo que tu queres, aquilo que está em teu coração. Cada mulher que está aqui, ó Deus, foi escolhida pelo Senhor. Que nós venhamos abrir os nossos corações para aprendermos, que nós venhamos ser constrangidas naquilo que precisamos mudar. Espírito Santo, que tudo que for feito aqui seja para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém, meu amor. Obrigada, viu, Tamires? Meninas, nós vamos continuar focado em ansiedade, frustração e desapontamento, né? E assim, o nosso último encontro foi também sobre esse tema de ansiedade, frustração e desapontamento. E eu acredito que nós vamos hoje prosseguir nesse tema, mas também vamos continuar caminhando nesse tema. Eu tentei juntar alguns passos práticos. Lembra que eu falei para vocês que hoje nós íamos focar mais em questões práticas e tem muita coisa ainda a compartilhar com vocês. Então, possivelmente, nós vamos precisar falar de modo mais intencional e direto sobre esse tema, que eu tenho visto que muitas mulheres que estão entre nós estão sofrendo especificamente com ansiedade, muitas estão falando comigo no privado, que estão lutando em relação à ansiedade, a sua frustração em planos que acabaram fazendo e que não aconteceram, as coisas não estão acontecendo como queriam que acontecesse. Então, nós vamos caminhar um pouquinho mais nisso, tá bom? Antes, nós vamos revisar o que nós vimos no nosso encontro anterior, né? O que foi que nós vimos no nosso último encontro? Nós falamos sobre a ansiedade e tentamos definir o que é ansiedade. Então, nós vimos mais ou menos, é algo muito amplo, não tem como se definir uma coisa tão complexa, mas nós tentamos juntar
o que é ansiedade, o que a Bíblia fala sobre a ansiedade, qual é o conceito da palavra de Deus sobre a ansiedade, que é esse o nosso objetivo, né? Então, a ansiedade, nós vimos que ela é um estado emocional de apreensão, ela vai desde isso, ela não é só isso. Tem pessoas que acham que a ansiedade é só um pensamento no amanhã, ou só uma vontade de, ai meu Deus, tomara que chegue logo amanhã que é sábado para que eu possa fazer determinada coisa. Então, a ansiedade, ela não se resume só a isso. Ela pode ser isso, né? Ela é um estado emocional de apreensão, ela é uma expectativa de que algo ruim pode vir a acontecer, mas aí ela pode também ser acompanhada por várias reações físicas. Nós até falamos um pouco sobre cada uma dessas reações físicas que pode acontecer. Reações mentais também, e isso vai gerar muito desconforto. Mas também existe um ciclo que nós vimos que sempre começa, ou na maioria das vezes, ela começa no nosso pensamento. Né? Então, ela começa no pensamento, e aí esse pensamento vai gerando, muitas vezes, medo, aí pode gerar falta de sono, né? Que leva a pessoa, muitas vezes, a não conseguir mais dormir, e isso vai gerando mais medo nela. Então, são diversos ciclos, e aí chega ao ponto que a pessoa tem medo de ter medo. Ela tem medo de ter um medo. Então, é um ciclo imenso, né? E a nível muito alto, a ansiedade, ela pode levar a problemas graves realmente, a nível social. A pessoa já não consegue mais sair de casa, a pessoa já não consegue mais se relacionar com outras pessoas, caminhar com outras pessoas. Ela evita situações onde ela possa ter qualquer relacionamento a nível social. Então, assim, muitas vezes a pessoa fica encolhida, né, quer estar longe das outras pessoas, evita relacionamentos. Então, isso é uma das características da ansiedade. E a outra coisa é que a ansiedade, nós vimos no nosso encontro anterior, que ela pode ser pecaminosa. Assim como todas as nossas emoções, por exemplo, por que eu frisei isso no nosso encontro passado? Porque eu não posso tratar a ansiedade só como uma doença ou como uma emoção normal que eu possa sentir. Assim como o medo, nós já falamos aqui sobre o medo, nós já falamos aqui sobre a ira. Então, todas essas emoções, elas podem ser pecaminosas. Lembra que quando nós estudamos sobre a definição de emoção, nós vimos que as emoções foram dadas por Deus, Deus nos fez com emoções, ele compartilhou conosco porque ele tem emoções, ele compartilhou isso conosco, mas após a queda, Gênesis 3, as nossas emoções foram afetadas pelo pecado. Então, nós já não conseguimos sentir como nós deveríamos sentir. As nossas emoções podem ser pecaminosas. Então, a ansiedade, ela também pode ser pecaminosa. Isso foi o que nós vimos no encontro anterior. Vimos também alguns sintomas da ansiedade. E olha como é algo amplo. Gente, eu reuni aqui só alguns, né? Mas tem muito mais além disso. Roer unhas, tiques nervosos, fadiga, cansaço, um sinal de prontidão contínuo, você fica atento, assim, o teu corpo fica o tempo todo pronto para atacar, para fugir, insônia, respiração afetada, confusão mental, instabilidade, sensação de desmaio, arrepio, suores fios, boca seca, mão suada, nó na garganta, dificuldade para relaxar, leve tontura, vertigem, vômitos incontroláveis, sensações de impotência, né? Então, assim, olha a quantidade de coisas que a ansiedade pode gerar a nível físico, né, do nosso corpo. E assim, em situações comuns, eu coloquei embaixo, como uma prova ou ocasião importante, é que muitas vezes nós precisamos entender e definir melhor se isso que eu estou sentindo é ansiedade ou não é ansiedade, porque envolve tantas coisas. Olha quantas questões físicas podem envolver. Então, a ansiedade, ela não é só um pensamento no amanhã, ok? Eu preciso dizer isso porque muitas vezes as pessoas colocam muito pequenininho a luta de outras pessoas. Ah, ela está com ansiedade, isso é frescura. Isso é besteira. Depressão, isso é besteira, mulher. Por que tu está se preocupando, mulher, com uma coisa que ainda nem aconteceu? Então, assim, é uma luta que muitas vezes envolve físico, mental e espiritual. Porém, quando ela é colocada como a palavra de Deus coloca, no sentido de pecado,
porque a sua ansiedade pode ser pecaminosa. Lembra do medo que nós falamos? Deus nos deu medo, há um objetivo específico no medo, nós já falamos isso nos nossos 2 encontros anteriores, que o medo Deus nos deu, porque ele nos impede, por exemplo, eu citei, de atravessar uma pista sem olhar para os 2 lados, né? Então, existe um propósito para o medo. Agora, quando o medo me impede de fazer as coisas que Deus quer que eu faça, ele se torna o quê? Pecaminoso. Quando eu tenho tanto medo por exemplo, tenho medo de me relacionar com as pessoas, de sair, conversar com as pessoas, um exemplo. E aí eu começo a evitar situações, a evitar estar com pessoas. Então, o medo está me dominando, o medo está sendo o fator decisivo nas minhas decisões. Então, o medo se tornou pecaminoso. E eu preciso ver o que a palavra de Deus vai me direcionar em relação a isso. Então, assim, mais do que um problema psicológico, eu não estou aqui para abordar a ansiedade como um problema psicológico. Eu estou aqui para abordar a ansiedade biblicamente falando. O que a Bíblia fala sobre a ansiedade. Então, eu estou falando para vocês dos sintomas físicos que envolve. É real a luta física dessas pessoas que sofrem de ansiedade. É real esse turbilhão de coisas que ela passa, mas também é real que a ansiedade não é só algo psicológico ou psiquiátrico. Ela também é um pecado, né? E aí, por que que ela é um pecado? Porque significa, lá no fundo, no final das contas, significa que eu não estou crendo que Deus pode ser capaz de cuidar de mim. Se eu tenho tanto medo do amanhã, olha, gente, a coisa mais grave que eu tenho visto na ansiedade é porque ela tira Deus do jogo. Ela tira Deus da cena. A ansiedade é como se eu olhasse para um amanhã sem Deus. É como se eu olhasse para o meu dia de amanhã como se Deus não existisse, como se ele não fosse capaz de cuidar, como se ele não estivesse no controle. Então, o maior problema da ansiedade é porque ela me faz duvidar de que Deus é capaz de cuidar de mim. Ela me faz duvidar de que Deus é capaz de suprir minhas necessidades. Ela me faz duvidar de que Deus é capaz de estar no controle de uma pandemia como essa. Então, a grande questão da ansiedade, o que torna a ansiedade pecaminosa, é quando eu começo a duvidar, eu tiro Deus de cena, né? Então, é essa a questão, a ênfase maior que a Bíblia vai dar. Então, a Bíblia trata a ansiedade como um pecado, nós vimos isso no nosso encontro anterior, né? E é onde nós precisamos aprender a confiar de fato em Deus. Então, qual é a visão bíblica sobre a ansiedade? Nós vimos no nosso encontro passado que a ansiedade, ela é um coração um pouco dividido. E eu queria que nós lêssemos novamente Mateus capítulo 6, por favor. Abram a Bíblia de vocês, anotem as referências, que é muito... Gente, é tão importante a gente ter essas referências. Mateus capítulo 6, versículo... Nós vamos ler a partir do 24. Diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? E aí ele vai dar todo o contexto que a gente já conhece, né? E aí ele vai falar, por que que vocês estão se preocupando com roupas? Olhem para os lírios. Aí ele vai dizer, se Deus veste a erva do campo, quanto mais não vai vestir vocês? E ele vai falar, por que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Ele vai dizer, antes busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E aí ele finaliza dizendo que o amanhã vai trazer as suas próprias preocupações, que cada dia basta o seu mal. Mas o texto que eu quero especificar aqui, que nós vimos no nosso encontro passado, quando ele vai dizer, por que vocês se preocupam? Não é a vida mais importante que a comida? E não é o corpo mais importante que a roupa? Nós vimos no encontro passado que esse texto é o Senhor nos dizendo assim, eu já providenciei para vocês
o mais importante. Será que o corpo não é mais importante que a roupa? Será que aquele que providenciou o corpo não é capaz de providenciar a roupa para o corpo? É isso que o texto está falando. Se Deus nos providenciou o que é mais importante, o que é mais necessário para nós, que é a nossa salvação, será que não nos dará Ele todas as outras coisas que nós necessitamos? Hebreus vai falar sobre isso, né? Ele nos deu a nossa salvação, então Ele nos dará muito mais todas as outras coisas conosco. Então, o que o texto vai falar é essa divisão. Aí eu coloquei Marcos 4,19 e Lucas 8,14, que também vai falar, que são referências sobre o cuidado do mundo. Quando a gente fica muito focado nos cuidados dessa terra, no que tem que comer, no que tem que vestir, no que tem que fazer amanhã, no que eu tenho que resolver depois de amanhã, é quando esses cuidados me sufocam tanto, a ponto de que a palavra de Deus já não cresce mais no meu coração. E é isso que a ansiedade faz conosco. As preocupações com a vida, com as coisas que provêm da vida, nos sufoca tanto que a palavra de Deus já não consegue mais crescer em nossos corações. Né? E é isso que nós vimos no nosso encontro passado. Nós vimos também no encontro passado que as preocupações, elas podem desviar o nosso coração de buscar a verdade. Né? Ou seja, a gente começa a focar tanto aqui que a gente se esquece de ir lá. A gente começa a focar tanto nas nossas lutas, nas dificuldades, nas coisas que nós estamos vivendo aqui, no que comer, no que fazer, nas nossas lutas, que a gente esquece quem Deus é. A gente tira Deus do jogo, né? A gente vê da seguinte forma, é como se os acontecimentos que estão acontecendo estão desordenados, né? Não está no controle de Deus, é como se Deus não estivesse no controle disso. Então, se eu penso dessa forma, se eu passo a focar nas coisas que eu estou vivendo aqui, eu não vou conseguir ter uma confiança plena na bondade de Deus, na soberania de Deus. Então, nós precisamos crer de todo o nosso coração que Deus controla todas essas coisas. Que Ele é o Senhor da história. E aí, essa verdade sobre quem Deus é, vai, de uma certa forma, sufocar as nossas preocupações. Mas o que acontece é o inverso. As preocupações sufocam a verdade sobre quem Deus é. É isso que a ansiedade se torna pecaminosa quando ela me faz esquecer quem Deus é. Quando ela me faz esquecer que Ele é soberano, que Ele está no controle, que Ele cuida, que Ele supre, que Ele que deu o corpo também dá a roupa. É esse o ponto. E aí nós exemplificamos, no nosso encontro passado, o exemplo que nós usamos foi de Josafá, né, com o versículo em 2 Crônicas, 23 ao 12, que vai dizer, então Josafá teve medo. Perceba que não há problema em ter medo. A gente acha que não pode ter medo, não pode ter ansiedade, não pode... Nós vimos nos nossos estudos anteriores que não se trata de sentir ou não sentir, mas é sobre continuar mesmo sentindo, ir mesmo com medo. Não é sufocar as nossas emoções. Em nenhuma passagem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu encontro Deus dizendo assim para mim, Kelviane, sufoque suas emoções. Esconda o que você sente, Kelviane. Você não pode, não, que é isso? Não, quem tem Deus não pode. Eu não encontro nenhuma base bíblica para isso. Muito pelo contrário, eu encontro um Deus tão exatamente, dizem que não pode chorar. E aí o próprio Jesus chorou. Eu não encontro nenhuma passagem na Bíblia dizendo que Jesus sorriu, mas eu encontro uma passagem na Bíblia dizendo que Jesus chorou. Né? Então, Jesus não teve problema em mostrar o que ele estava sentindo. A minha alma está profundamente angustiada. E ele chamou os discípulos para orar com ele. Venham aqui e orem comigo. E aí, qual é o problema nosso de dizer que a gente está angustiada? Qual é o problema nosso de chamar duas pessoas, orem comigo? Orem por mim. Irmãs, quando nós fazemos o contrário disso, é como se nós tivéssemos a prepotência de dizer que nós somos mais fortes que o próprio Cristo. Porque se o próprio Cristo
falou o que ele estava sentindo, alma angustiada. Venham e orem comigo. Será que nós somos autossuficientes a esse ponto de caminharmos sozinha, sem precisarmos de alguém que ore por nós, de alguém que converse com a gente? Então, talvez, ao invés de sufocar as nossas emoções, nós precisamos fazer o que Tiago vai dizer. Confessem as vossas culpas uns aos outros para que vocês possam sarar. Então, falar das minhas emoções, falar do meu pecado, compartilhar isso, vai gerar cura para mim. Então, perceba o que o versículo diz. Josafá teve medo. E ele se dispôs a buscar ao Senhor. Ou seja, não é não sentir medo, é o que é que eu vou fazer com o medo que eu estou sentindo. Bom, Josafá teve medo. E o que foi que ele fez com o medo que ele estava sentindo? Ele se dispôs a buscar ao Senhor. Ele apregou jejum em todo o Judá. Ou seja, ele se rendeu ao Senhor, ele buscou ao Senhor e levou pessoas a buscar ao Senhor no meio da situação que ele estava vivendo. Então, não é sobre você não ter medo. É o que você vai fazer com esse medo. Você vai buscar ao Senhor esse medo? Ou você vai permitir que esse medo domine você e diga o que você tem que fazer? Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quem está governando você? O medo ou o Senhor? E aí ele vai falar uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele vai dizer, olha, não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos, Senhor, estão postos em ti. Josafá não sabe o que é que vai fazer. Você já se sentiu assim? Eu já, muitas vezes. Deus, o que é que eu faço numa situação como essa? E aí entra a ansiedade. O que é que vai acontecer? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se isso não acontecer? Os e sis da vida. Mas aí, o problema não é não saber o que fazer. Nós podemos sim ter momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Mas o que é que a gente faz nesses momentos que a gente não sabe o que fazer? O que é que a palavra de Deus vai nos orientar nesse texto? Senhor, eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos vão estar em ti. Os meus olhos vão continuar fixos naquilo que o Senhor é. Eu não vou fixar os meus olhos no pânico, no medo, na insegurança, nas incertezas. Os meus olhos estão em ti. Eu estou com medo. Gente, olha o que Josafá está dizendo nesse texto. Eu estou com medo. E eu não sei o que fazer. Mas o que foi que ele fez? Buscou ao Senhor e manteve os olhos dele fixos no Senhor. Você pode sentir medo, sim. Mas o que você vai fazer com esse medo? Você pode ter momentos de não saber o que fazer, sim. Você não é autossuficiente. Deus não chamou você para ser super-heroína. Não há força em você. Você não é chamado para ser forte em você. Você é chamado para ser forte no Senhor. Então, você pode ter medo, você pode não saber o que fazer. Você só não pode deixar de buscar ao Senhor e deixar de ter os olhos fixos nele, né? Então, nós vimos no nosso encontro passado que todos nós estamos sujeitos a momentos de ansiedade e momentos de medo. Mas como Josafá fez, nós temos que aprender a colocar sempre os nossos olhos fixos em Deus, em quem Ele é, né? Isso foi o que nós vimos no encontro passado. Vimos no encontro passado Filipenses 4, do 2 ao 8, né? E nós vimos que há uma distinção entre a ansiedade normal. E aí eu queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia em Filipenses e anotassem também essa referência bem conhecida e muito citada nesse contexto quando a gente fala sobre ansiedade. Filipenses 4, versículo 2 ao 8. Aqui nós já lemos no nosso encontro passado, eu não vou me prender muito nisso, tem o vídeo do nosso estudo do passado, para quem quiser ver, mas o que nós focamos é que existe uma distinção da ansiedade quando ela é normal, ou seja, quando ela é uma reação natural,
Lembra que a gente falou que as emoções, a gente pode glorificar a Deus com as nossas emoções? Então, existe a ansiedade que é normal. Deus nos deu essa ansiedade para que a gente possa saber como agir diante de um perigo, diante de uma ameaça. Mas o problema é sempre quando eu sou controlada por essa ansiedade, quando ela se torna pecaminosa e, de uma certa forma, quando ela se torna tão neurótica a ponto de que eu começo a ter medo de perigos inexistentes, medo de coisas que não existem. Né? Então, seja para uma ou seja para outra, nós vemos que Deus nos deu ferramentas de como eu posso usar essas coisas, como é que eu posso lidar com essas coisas de uma forma que glorifique ao Senhor. Esse foi um resumo, né? Deixa a Bíblia aberta em Filipenses, nós vamos já ler. Esse foi o resumo do nosso encontro passado, né? Do nosso último estudo. E aí, o que é que nós vamos ver hoje? A continuação de ansiedade, frustração e desapontamento. E aí eu queria muito conversar com vocês sobre, nós lemos Mateus 6, sobre quando os cuidados dessa vida ofuscam muitas vezes o nosso viver para o Senhor. Né? Quando a gente fica muito preso no aqui, no agora, e a gente esquece de lá. Muitas vezes a nossa visão, o que é que a ansiedade faz com a gente? A ansiedade foca o nosso olhar em uma linha horizontal. Horizontal. Eu estou olhando as coisas por essa perspectiva. Eu não estou olhando as coisas por essa perspectiva, de cima para baixo. Eu não estou vendo as coisas pela perspectiva que Deus quer que eu veja. Então, a ansiedade é um foco desordenado. É quando eu estou olhando para algo de uma forma diferente daquilo que Deus quer que eu olhe. E aí, muitas vezes, a gente vê de modo mais prático, lembra que hoje eu falei para vocês que nós vamos entrar em questões mais práticas sobre a ansiedade. Né? Nós já vimos muito sobre a definição dela. E aí, a ansiedade, o que eu tenho aprendido na palavra ao longo de todos esses anos, é de que a ansiedade talvez seja, muitas vezes, um redirecionamento de foco. Quanto mais você deixar a sua mente distraída, mais medo você vai ter. Vem o pensamento na sua mente e se você alimentar esse pensamento, se você deixar que a sua mente vá até onde ela quer ir, você vai ficar cada vez mais ansiosa, com medo, pânico, e aí chega o que a gente falou logo no início, muitas vezes até ter fobia social, não conseguir mais nem se relacionar com as pessoas. Então, esse redirecionamento de foco é feito por renovar as nossas mentes, disciplinar o nosso coração, né? É manter os assuntos celestiais, os assuntos celestes, como prioridades nas nossas vidas, como a gente vê no versículo 33 de Mateus 6. Buscar o reino de Deus, né? E o que eu quero afirmar para vocês hoje é que sim, nós podemos sempre olhar para o Senhor com confiança, ao invés de reagirmos com ansiedade e medo. Sim, é possível, sim. Quando a gente fala, nós estudamos no nosso estudo anterior sobre contentamento, nós estudamos sobre Filipenses 4, que ele vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Aí essa frase é usada muitas vezes como varinha de condão, como fórmulas mágicas, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Isso é usado muitas vezes até para abrir pote de alguma coisa que a gente não está conseguindo. Eu posso. Mas a verdade é que o contexto dessa passagem não está relacionado a isso. Está relacionado a muitas vezes, e na maioria das vezes, a compreender que ele vai dizer que a gente, por exemplo, alegre-se no Senhor. Né? Ele vai falar que no Senhor nós podemos fazer essas coisas que muitas vezes para a gente é muito difícil fazer. Eu posso me alegrar porque Ele é a minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso isso porque Ele é a minha força. Gente, olha a frase por completa. Não use só o tudo posso. Lembre que existe o restante da frase, naquele que me fortalece. Por ele ser a minha força, eu consigo lidar com essa situação de uma forma que glorifique a ele. Né? Então, nós podemos sim vivermos de uma forma que glorifique a Deus em meio às nossas lutas com a ansiedade.
E aí eu trouxe para vocês 3 elementos que envolvem a experiência da ansiedade. E é muito importante que você compreenda isso de modo prático. A ansiedade, ela envolve a emoção, o padrão de pensamento e um fator de decisão. Vou explicar melhor para vocês. A emoção é algo que nós não temos diretamente uma responsabilidade sobre isso. Nós vamos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir ansiedade, nós vamos sentir todas essas coisas. E aí, eu, Kelviane, não tenho uma responsabilidade direta sobre o que eu sinto. Direta. Os sentimentos vão vir, ok? É isso que a gente precisa entender. Então, envolve uma emoção, envolve algo que eu estou sentindo. E aí entra o outro ponto, o padrão de pensamento. A forma como eu penso sobre aquilo que eu estou sentindo. A forma como eu entendo a situação que eu estou vivendo. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender na nossa caminhada com Cristo. Lembra que nós estudamos logo no início sobre emoções? Do que aconteceu lá em Gênesis, né? Como foi que a serpente começou com Eva? Onde foi que ela tentou atingir a Eva? No seu pensamento. Ela chegou para Eva e disse assim: o que foi mesmo que Deus disse? Ela estava mexendo com a convicção de Eva, com as convicções, com aquilo que Eva acreditava. O que foi mesmo que Deus disse, Eva? Ele disse que eu não posso comer desse fruto, não posso comer dessa árvore. E aí ela vai e questiona: não, isso ele disse porque ele não quer que você seja igual a ele. Perceba que o adversário, ele está tentando mudar o padrão de pensamento de Eva. Não, Eva, não é isso que Deus está dizendo, não. Ele só está dizendo isso porque ele não quer que você seja igual a ele. E aí, a partir daquela forma de pensar, Eva sentiu vontade de comer o fruto. E logo em seguida, o fator de decisão. Ela decidiu comer o fruto. E aí, esse terceiro ponto é onde nós somos chamadas a tomar uma decisão. E essa decisão que nós tomamos, ela é baseada nos 2 elementos acima. Lembra que eu falei para vocês também que eu penso, eu sinto e eu faço. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu padrão de pensamento, com as coisas que eu penso, por isso que o nosso estudo se chama emoções versus convicções. O que eu sinto versus o que eu sei. As minhas emoções versus o que a Escritura diz. O que eu sinto, esse turbilhão de emoções versus as convicções que eu sei. Me sinto só. A Bíblia diz que eu nunca estou só. Não me sinto perdoada. A Bíblia diz que ele me perdoou e jogou no mar do esquecimento e não vai trazer isso mais à tona. Ele joga e ele não lembra mais. Né? Então, é o que eu sinto versus o que eu sei em Deus. Então, a ansiedade envolve também esse padrão da emoção, padrão de pensamento e fator de decisão. Eu sinto, aí eu vou e penso, e aí logo em seguida, o que é que acontece? Eu decido agir baseado no que eu estou sentindo e no que eu estou pensando. Então, o fator de decisão é crucial. Nós somos chamadas a tomar uma decisão ante ao que nós estamos sentindo. Na hora das minhas crises de ansiedade, na hora das minhas crises de pânico, esses 3 elementos vão estar envolvidos. O que eu estou sentindo, e aí eu não tenho um controle total sobre os meus sentimentos e as minhas emoções. E aí entra o padrão de pensamento, o que eu penso. Aqui eu tenho um controle no Senhor sobre isso, porque o Senhor está trabalhando no meu coração. É por isso a importância da palavra de Deus, porque ela vai definir o meu padrão de pensamento. Me sinto sozinha. Opa, é uma emoção. Eu estou sentindo que eu estou só. Não tenho controle sobre esse sentimento que eu estou sentindo. Mas meu padrão de pensamento, a Bíblia diz que ele nunca me deixará. A Bíblia diz que meu pai e minha mãe podem até me abandonar, mas que ele nunca vai me deixar. A Bíblia diz que ele foi, mas que ele deixou o Consolador dele aqui, que nunca vai me abandonar, que vai estar comigo até o dia final da minha vida. E onde eu vou estar com ele para sempre, até a consumação dos séculos. E aí, a partir disso, o fator de decisão.
O que eu vou fazer diante disso? Eu vou permitir que a ansiedade me domine e me faça com que eu não faça as coisas que eu sei que eu devo fazer, né? É como a Ciene gosta de falar, quando é o medo. Vai mesmo com medo, mas vai. Porque cada vez que eu alimento o meu medo, mais medo eu vou ter. Daqui a pouco eu vou ter medo de ter medo. Vá mesmo com medo. Vá mesmo com medo, né? Então, é essa a questão. Então, a ansiedade, ela é uma emoção, mas ela é muito mais do que só uma emoção ou só um sentimento. Ela envolve, sim, coisas físicas, como nós falamos, uma lista ali imensa de questões físicas que a gente sente. Mas ela também é um padrão de pensamento. É quando eu preciso reconhecer quem é que está no controle. Então, envolve crer em quem Deus é, gente. E a partir dessas crenças, dessas convicções, que vai envolver a minha ação. Eu vou agir baseado no que eu acredito. As nossas convicções importam, porque é a partir delas que eu vou agir. O mundo age por suas emoções. O que eu estou sentindo, ó, lembra do que a gente falou sobre as emoções serem o Deus das pessoas que não têm ao Senhor, porque elas seguem o seu coração, seguem o que estão com vontade de fazer, seguem, né? Então, nós não nos curvamos às nossas emoções. Não se curve às suas emoções. Não torne o seu medo, a sua ansiedade, a sua luta, a sua identidade final. Ela é parte das suas lutas aqui, mas ela não é quem você é. A sua identidade está em Cristo Jesus e não nas crises, nos pecados que você tem. Então, não se curve às suas emoções. Não permita que a ansiedade seja o seu Deus a ponto de você se submeter a ela, ao seu medo. Mas permita que a palavra de Deus oriente e guie você para que você faça as coisas que você tem que fazer, mesmo com medo, mesmo com ansiedade. Não existe problema em ter as emoções. Existe problema em me curvar às minhas emoções e permitir que elas me guiem, me governem, me direcionem, né? E aí nós vamos entrar em passos práticos. Peguem o caderno de 24 matérias, as 3 canetas Bics, que nós vamos iniciar algumas questões práticas. Hoje eu selecionei, eu acho que só 3, mas nós vamos continuar ainda o nosso estudo sobre ansiedade, porque eu estou vendo que muitas estão especificamente lutando com isso nesse período, ok? Primeiro passo prático que eu coloquei é a autoavaliação, né? Por que uma autoavaliação? Eu coloquei como referência Salmo 139, versículo 23 e 24, onde a gente vê que Davi pediu a Deus que vasculhasse o seu coração, né? E que ele fizesse isso, ele vai dizer, Senhor, sonda meu coração, né? Sonda, olha lá se existe ainda pecados e coisas que eu preciso ainda, né? Então, a autoavaliação é uma forma de você tentar em Deus vasculhar o que está no teu coração. Então, eu não sei se você já fez isso, mas eu queria colocar isso para vocês. Escreva em um caderno tudo aquilo que te deixa ansiosa. Tudo o que é que está me deixando ansiosa hoje. O que é que está me deixando preocupada atualmente. É a sua saúde? É alguma questão familiar, finanças? É no seu casamento, igreja? É no trabalho? Faça uma lista de tudo aquilo que está lhe deixando preocupada. E aí você vai transformar essa lista de preocupações em uma lista de oração. Lembra o que a Filipenses vai dizer para a gente, né? Que ele vai dizer que não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Mas antes seja conhecido diante de Deus as suas preocupações. Então ele vai dizer, troque a preocupação pela oração. Fale com Deus sobre isso, né? E aí eu quero colocar eu trouxe para vocês no último encontro, eu até bati uma fotinha e a Tamires fez o arquivo que eu vou colocar para vocês hoje. Ela digitou que é um arquivo do Manual de Aconselhamento Bíblico sobre essa tarefa específica, né? Que é onde você vai conseguir separar as suas responsabilidades, aquilo que você tem que fazer e aquilo que você tem que confiar. Então, o primeiro passo é escrever
todas as coisas que está ali me deixando preocupada nas áreas específicas. E aí você vai fazer relacionar quais são as minhas responsabilidades, quais são as coisas que eu preciso agir e quais são as coisas que eu preciso confiar. Lembra que no último encontro eu desenhei um círculo para vocês, coloquei um pontinho no meio, e aí disse que esse círculo maior significa as responsabilidades de Deus e o pontinho no meio do círculo significa as nossas responsabilidades. E aí eu disse para vocês que a preocupação, a ansiedade, o desespero, o medo, ela sempre vai surgir quando eu decido sair desse pontinho e vou para a parte maior. É quando eu quero fazer coisas que só Deus faz. É quando eu quero ter o controle de coisas que só Deus tem. E aí eu esqueço o que eu tenho que fazer e foco nas coisas de Deus. Eu já não consigo nem fazer o que é para me fazer. E aí eu vou querer fazer as coisas que Deus pode fazer. Olha a arrumação. Né? Então, é isso. São itens que eu vou relacionar quais são as minhas responsabilidades, quais são as coisas que eu preciso agir e quais são as coisas que eu preciso confiar. Aí você vai colocar responsabilidades direta, que são o quê? As coisas que eu preciso fazer. É a minha linha de ação. E aí a outra parte, as coisas que escapam da minha esfera. São coisas que eu preciso entregar totalmente a Deus, colocar diante do Senhor porque está fora de controle. Exemplo disso vívido, vou dar para vocês. Quando eu comecei a ter problemas físicos e de uma certa forma a lutar contra o medo, porque eu já falei para vocês que o medo é uma das áreas onde eu tenho mais aprendido a caminhar no Senhor. Esses estudos de emoções, eu já disse isso para vocês, só surgiu, só nasceu, porque de fato eu tive lutas grandes e ainda tenho lutas grandes na área do medo. Então, fazer essa atividade foi libertadora e tem sido, é uma atividade que eu faço constantemente na minha vida. Então, quando eu comecei a lutar com questões físicas, com doenças físicas, que começou a envolver o meu emocional, eu precisei fazer essa lista. Quais são as minhas responsabilidades e quais são as coisas que eu preciso aprender a confiar no Senhor. Minhas responsabilidades: mudar a minha alimentação, fazer uma atividade física, ir para o médico regularmente, porque eu estava com problemas físicos, então eu tinha que fazer exames, saber o que era. Minhas responsabilidades. Responsabilidade de Deus. Quando eu começava a ter medo, meu Deus, não vou poder dar o estudo lá na igreja da irmã Sandra. Irmã Sandra, naquele dia que eu fui dar o estudo para você, eu estava com essa luta também, viu? Não posso dar o estudo na igreja da irmã Sandra. É longe, não sei onde é, nunca fui lá, nunca tinha ido nas irmãs, estou sentindo dores, posso passar mal a qualquer momento, eu não vou. O medo me impedindo de fazer algo que eu sabia que Deus queria que eu fizesse. O que foi que eu fiz? Quais são as minhas responsabilidades? Perguntei. Alguém para ir comigo. Vou caminhar com alguém. Liguei para uma amiga minha. Fulana, você pode ir comigo hoje para o estudo que eu vou dar? Posso, Kel. Pronto. Minha responsabilidade, que Deus pede, caminhar com alguém, pedir alguém para andar comigo. E aí fui confiando de que, se acontecesse alguma coisa, Deus iria arcar com a responsabilidade dele. Ele iria fazer a parte dele. Então, o que eu posso... E eu fui mesmo com medo, né? Então, o ponto é justamente esse. Quais são as minhas responsabilidades? Porque eu não tenho controle sobre o amanhã. Eu não tenho, gente. Nós não temos o controle sobre o amanhã. Nós não temos. Mas nós temos o controle sobre o hoje, o agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar nesse estudo, né? Era uma responsabilidade minha, então eu tinha que estar aqui. O que Deus vai fazer nesse estudo e na vida de vocês é responsabilidade dele. Eu não sou responsável pelos resultados. Isso é libertador também. Eu sou responsável por caminhar com vocês, ensinar com vocês, estar aqui com vocês. Mas os resultados disso é responsabilidade do Senhor. E ele faz a parte dele muito bem. Amém? Então, esse é o primeiro passo prático. O segundo passo prático. Alguma dúvida sobre o primeiro passo prático, gente? Se tiver, coloquem no chat aí que eu vejo direitinho, tá bom? O segundo passo prático, esse é ele não é o melhor, porque tem um melhor depois dele, certo? O seguinte é melhor que ele. Mas esse aí é o segundo melhor. Não fique só. Se tem uma coisa
que a gente precisa entender é que nós não fomos feitos para a solidão. Deus olhou para a solidão e disse, não é bom. Ai, Kelviane, mas ali era para um casamento. Deus estava falando para Adão e Eva. Não é bom para Adão, não é bom que o homem esteja só. Aí deu Eva. Ok. Mas naquele momento ele estava olhando para a solidão de Adão. E ele olhou para a solidão de Adão e ele disse assim, não é bom. Então, não importa o que eu acho, ai, é tão bom ficar sozinha. Ai, é tão bom estar só. Eu gosto de ficar sozinha, não tenho problema nenhum em ficar sozinha. Não importa o que você acha. Se Deus disse que não é bom, não é bom, não é o que eu acho, é o que Deus diz. Nós fomos feitos para relacionamentos e relacionamentos intencionais. Cristo morreu para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. O relacionamento existe desde o início do Evangelho. Nós éramos inimigos de Deus e Cristo veio para nos unir a esse relacionamento. Então, se eu tenho lutas na ansiedade, se eu tenho lutas com medo, se eu tenho lutas específicas, eu preciso entender que eu não posso ficar sozinha. Eu preciso desenvolver relacionamentos afetivos e, mais do que isso, intencionais. Gente, o próximo estudo nosso, quando nós terminarmos de estudar sobre emoções, nós vamos estudar sobre relacionamentos intencionais e influência. Intencionalidade e influência são duas coisas que nós estamos perdendo como igreja do Senhor. Intencionalidade, porque as nossas relações é muito mais parecida com o mundo do que com a Bíblia. Né? Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão. O que é comunhão? Tem gente que acha que comunhão é aquele momento que eu tenho depois da igreja, depois do culto, que eu fico conversando com a pessoa sobre o tempo. Existe comunhão superficial e existe comunhão intencional. Comunhão superficial é quando eu falo com qualquer pessoa sobre o tempo. Vixe, menino, está quente, né? Não, mulher, tá pegando fogo hoje. Eita, eu acho que vai chover. Menino, tu viu o preço da gasolina? Tu viu o preço do arroz? Quase R$ 11. E o óleo? Isso é uma comunhão superficial. O mundo tem isso. Todo mundo tem isso. A comunhão que a Bíblia vai falar é um relacionamento intencional. Chorar com quem está chorando. Sorrir com quem está sorrindo. Aconselhar, orientar, ferro afiando ferro. Duas pessoas andando juntas, não uma em cima, uma embaixo, nem falando sobre... É comunhão intencional. E a gente precisa desenvolver esses relacionamentos nas nossas famílias. A igreja hoje perdeu o senso de influência. Nós perdemos a ideia de como um relacionamento pode influenciar. Gente, já ouviu aquele ditado, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és? O ditado verdadeiro. Mas trazendo isso para a nossa realidade, se nós entendêssemos a influência do evangelho que nós temos, nós teríamos mais relacionamentos intencionais com as pessoas. Só chame alguém para caminhar com você. Vamos tomar um café com bolinha de queijo? Podem me chamar, viu, gente? Eu gosto. Vamos tomar café com bolinha de queijo? E aí você está conversando, caminhando com essa pessoa, a influência é uma mudança que você não impõe. Você não impõe mudança para essa pessoa, ela vai mudando pela influência. A influência de quem? Se eu sou uma pessoa cheia da palavra, eu só vou falar da palavra. E a palavra não vai voltar vazia, ela vai gerar um efeito na vida dessas pessoas. Eu espero grandemente que esses estudos que nós estamos tendo, que esses momentos que eu estou caminhando com vocês, que eu espero que estejam sendo momentos de influência na vida de vocês, de intencionalidade na vida de vocês. Porque nós precisamos ser mais intencionais e influentes nas nossas relações, né? Então eu coloquei que a gente precisa não falamos aqui daquele grupo de pessoas que falam, né, só na igreja ou alguma coisa mais superficial, mas aquelas com quem nós podemos sentar, abrir o nosso coração, compartilhar o que nós sentimos, receber ajuda, receber oração e orar e receber orientações na palavra. Nós precisamos de mais relacionamentos assim. E mais do que isso, nós precisamos ser assim. Mais do que
ter amigos, nós precisamos aprender a ser amigos, a ser intencionais nas nossas relações. E nós vamos estudar sobre isso depois das nossas emoções, tá bom? Já comecei a separar algumas coisas. Então, por que a gente está falando isso? Muitas das doenças que a gente tem, vocês sabiam que elas ficam firmes, né? Ela fica fértil no solo de pessoas que são solitárias, que se isolam. Gente, não se isole. Provérbios 18, primeiro, base bíblica, não sou eu que estou dizendo, não. Provérbios 18 vai dizer que aquele que se isola é egoísta e age, está pensando só em si e age contra a sensatez. Ou seja, aquele que se isola, ele está sendo egoísta e ele está sendo insensato. Deus não nos fez para a solidão, Deus nos fez para relacionamentos, caminhar com pessoas, compartilhar o que sentimos, abrir o nosso coração, sentar, orar, ler a palavra com essas pessoas. Amém? Então, não fique sozinha. Não fique mergulhada nos seus pensamentos. Não deixe passar a oportunidade de se abrir, de buscar ajuda. Olhe, uma vez eu perguntei a uma determinada pessoa porque essa pessoa tinha um conselheiro bíblico, e aí eu perguntei para essa pessoa se ele se sentia, se ele conseguia falar tudo para esse conselheiro dele. Você consegue, com essas pessoas que você compartilha, você consegue falar tudo o que você está sentindo, confessar pecado? Porque a Bíblia vai dizer, isso é ter um relacionamento intencional. Tiago vai dizer, confessem as vossas culpas uns aos outros para que vocês possam sarar. Confesse pecado. A Bíblia vai dizer, confessai vossos pecados uns aos outros. Quem é aqui que confessa pecado um para o outro? Qual é o nível de relacionamento que você tem com alguém que você consegue confessar seu pecado? Irmã, pequei hoje. Né? Qual é o nível do nosso relacionamento? É superficial ou é intencional? Né? Então, eu perguntei a ele, eu digo, você se sente à vontade? Você fala tudo? Suas lutas, seus pecados, suas dificuldades com essa pessoa? E aí ele me respondeu que não. Então eu perguntei a ele, você conseguiria me dizer por quê? E ele disse assim, eu acredito que eu não consigo isso, porque sempre é uma via de mão única e não de mão dupla. É sempre eu falando do meu pecado, eu sendo aconselhado por ele, né? É sempre ele me orientando, ele me aconselhando, ele dizendo o que eu tenho que fazer. É sempre uma via de mão única. Aí ele disse, talvez se fosse uma via de mão dupla, eu falando do meu pecado e ele também falando dele, isso talvez gerasse um fluido maior de trânsito. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter esses relacionamentos. Por isso que a gente não pode, exatamente, irmão, ótima referência, Provérbio 17, 17. A gente não pode, de nenhuma maneira... Por que eu falei para vocês sobre o perigo da gente dizer que é forte o tempo todo? Né? Lembra que eu falei no penúltimo encontro? Quando você se coloca forte o tempo todo, na sua própria força, as pessoas não vão se sentir à vontade para compartilhar as fraquezas dela com você. Quando a Bíblia diz chore com quem está chorando, sorria com quem está sorrindo, a Bíblia está dizendo assim, seja empático. Sinta o que o outro está sentindo. Viva o que o outro está vivendo. Compartilhe o fardo daquela pessoa. Quando alguém chega para conversar com você sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está vivendo, todas as vezes que alguém chega até mim para dizer assim, Kel, eu preciso de um conselho, eu preciso de estudos, caminha comigo, aquela pessoa está pegando o fardo dela e permitindo que eu leve com ela esse fardo. Ela está clamando, caminha comigo, compartilha comigo esse fardo. E aí, a pessoa que está chegando perto de alguém que está cheio de fardo, ela está dizendo, eu quero caminhar com você, eu quero carregar esse fardo com você. Então, é sentir o que o outro está sentindo, é essa via de mão dupla, é mútuo. Eu estou aqui ensinando para vocês, mas eu estou aprendendo. Eu estou aqui ensinando, não, eu estou compartilhando a palavra com vocês, estou sendo abençoada por essa mesma palavra. É uma via de mão dupla, não única. E se a gente não entender isso, a gente vai viver uma vida de solidão. Então, tenha relacionamentos. Não deixe passar a oportunidade de se abrir, de buscar ajuda com pessoas. Agora tem um detalhe. Buscar ajuda com pessoas que tenham um viver consistente no temor e no amor ao Senhor. Você também não vai aí sair falando para todo mundo sua vida, ou para o carteiro que vai deixar uma coisa para você,
E aí o carteiro chegou, correio! Aí você chega pro carteiro, moço, pelo amor de Deus, deixa eu contar pro senhor minha vida. Não, não é isso. Você tem que saber a quem você vai. Essa pessoa teme a Deus? Essa pessoa ama a Deus? Essa pessoa tem a palavra de Deus como guia e regra de fé dela? Ela vai poder me aconselhar na palavra? E aí você compartilha com ela isso, tá bom? E o terceiro e mais lindo, que eu disse que é o mais lindo de todos, que é o melhor, muito melhor, porque melhor do que andar com alguém é só andar com Deus. Mas melhor ainda é andar com Deus e com alguém, né? Então, terceiro passo, um crescente conhecimento e meditação sobre Deus. Quem sabe que versículo é esse? Haha! Quem é boa de referências bíblicas? Você seguireis e conhecer o Senhor. Alguma coisa parecida, né? Essa mesmo, que vai dizer para a gente conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, é conhecer a Ele, mas não parar no conhecimento. Eu tenho que prosseguir nesse conhecimento. Então, cresça, sabe? A gente precisa expandir a nossa compreensão de quem Deus é e do cuidado dele. Por quê? Porque isso é que vai fazer com que eu siga o meu dia com convicção de que o Senhor está na frente desse dia, de que Ele está cuidando de mim, de que Ele está cuidando de você, de que Ele está cuidando de nós. Isso aí entra as nossas convicções. Eu nunca vou conseguir ser uma pessoa segura e confiante em Deus se eu não conhecer a Ele. Quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês confiariam em alguém que vocês não conhecem? Me respondam isso. Vocês, Não. vocês conseguiriam confiar em alguém que vocês não conhecem? Eu não. Então, o primeiro passo, se eu quero aprender a confiar em Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso. É difícil, amiga. É difícil demais. Eu não confio, não. Em quem eu não conheço, né? Então, antes de confiar em Deus, eu vou conhecer a Deus. Saber quem Ele é. Se eu não sei que Ele é soberano, se eu não tiver plena convicção de que Ele é soberano, meu Deus, qualquer raio, qualquer chuva mais forte, um trovão mais forte, eu vou, meu Deus do céu, pronto, é hoje, é o fim do mundo, vai acabar tudo, eu vou morrer aqui, né? Então, obrigada, Tamires, por botar os pontos, amor. Então, é crescer nisso. Leia sobre os atributos de Deus. Leia sobre quem Deus é, onisciente, onipotente, soberano, fiel, bondoso, amoroso, justo. Vai pegando os atributos de Deus. Veja quem Ele é. Veja o que Ele prometeu, que vai cuidar de você, que não vai te desamparar. Então, pegue tudo o que a Bíblia fala sobre quem Deus é. Sabe? Eu tenho uma listinha só sobre atributos de Deus. E eu vou confessar para vocês, eu ando com essa lista dobradinha sempre dentro do meu caderno de oração, da minha agenda de oração. Porque eu preciso lembrar a mim mesma quem Deus é. Eu preciso lembrar o tempo todo quem Deus é. Porque eu tenho medo, porque eu fico preocupada diante das coisas, e se eu não lembrar quem Deus é, se eu não combater as minhas emoções com as minhas convicções, eu vou simplesmente me curvar às minhas emoções. E não é isso que nós queremos fazer, né? E aí eu coloquei só esses 2 versículos que nós estudamos nos nossos encontros anteriores, mas que você veja, Jeremias ele vai dizer sobre que Deus ele é aquele que está o tempo todo cuidando de nós. E aí Romanos 8:31 foi o último estudo que nós tivemos, o penúltimo estudo que nós tivemos, que foi só sobre a convicção de que ele é por nós. Né, de que nós só conseguimos estar seguros no amor dele, só conseguimos, que ele vai dizer que o fato de que nada vai me abalar, de que nada vai, não é porque eu sou forte, mas é porque ele está comigo, ele é por mim, e é por isso sim que nada vai me abalar, nada vai acontecer, que me tire dessa estrutura, não é por mim, mas é por ele, né? Então, Filipenses 4:7 vai falar sobre a paz de Deus, e eu amo esse versículo, e eu quero terminar lendo ele, por isso que eu pedi para vocês deixar a Bíblia aberta em Filipenses 4, que ele vai dizer no versículo 7,
que, vamos ler do 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E aí, quando eu faço isso, né? Porque aqui é uma continuação, quando eu me alegro no Senhor, e aí a gente estudou sobre contentamento e vimos que contentamento não é aquele tá rindo o tempo todo, eu tô apanhando, ai meu Deus, fulano morreu, que alegria. Não, isso não é alegria, isso é hipocrisia, isso é fingimento ou qualquer outra coisa, mas isso não é alegria. Né? O contentamento é quando eu entendo que eu estou debaixo de uma situação que Deus me colocou. Como a Nájila toda vez responde, quando eu pergunto, ela responde, Nájila, você está aí? Qual é a definição de contentamento, Nájila? Eu digo a ela porque toda vez é ela quem fala. Não sei se ela vai falar agora, mas toda vez Plena ela... Oi? Diga, amor. Plena satisfação na vontade de Deus. Muito bem, Contentamento obrigada. é plena satisfação na vontade de Deus. Amém. É plena satisfação na vontade de Deus. É quando mesmo triste, né, mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo tendo crise, eu entendo que eu estou debaixo da situação que Deus me colocou e que Ele tem um controle sobre essa situação. Não é sobre sentir ou não sentir. É sobre agradar a Deus e caminhar com Ele e com outras pessoas, mesmo sentindo o que eu estou sentindo. É isso, meninas. É isso. Então, quando eu me alegro no Senhor, quando eu entendo que Ele está perto, quando eu não fico preocupada com essas coisas, mas eu vou orando, lançando para Ele com oração, súplica e ação de graça. Nós já estudamos sobre isso. Oração, eu estou direcionando a Ele. Súplica, estou chorando, suplicando, chorando. Deus, por favor, lembra-te de mim. Mas aí eu não me esqueço de ação de graças. Eu agradeço a Ele por quem Ele é. Deus, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor é bom. Tudo está ruim, mas o Senhor continua bom. Então, é dessa forma, oração, súplica e ação de graça. Quando eu faço tudo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, você vai ter paz, mesmo quando a sua mente não entende por que você tem paz. Mesmo quando as coisas parecem não dar razão para você ter paz, porque a paz de Deus excede o nosso entendimento. E aí ela vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, essa passagem termina, gente, com uma promessa de paz. É possível ter a paz de Cristo ocupando o lugar do medo e da ansiedade na nossa mente e no nosso coração. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem, é possível ter essa paz. Por quê? Porque o que determina a paz não é a ausência das tempestades lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. No entanto, ele afirmou que a gente vai ter aflições. Então, não é sobre você ter medo, ter ansiedade. É sobre você não ser domado por elas e não esquecer quem Deus é no meio delas. Eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu estou tendo medo. Eu estou preocupada. Eu estou tensa. Mas eu não vou me esquecer de quem o Senhor é, Pai. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. E essa paz vai guardar o meu coração. Porque é uma promessa tua. E o Senhor, gente, eu não sei vocês, mas eu nunca vi Deus falhar em alguma promessa dele. Por isso que eu tenho tanta certeza que ele vai voltar para nos buscar. Então há uma promessa, você tem que grifar na sua Bíblia essa promessa de paz nos nossos corações, em meio a situações que nós não entendemos. Amém? Paz não é ausência de problemas e aflições, mas uma dependência completa do cuidado do nosso Senhor e Deus. É esse o ponto principal. A ansiedade quer, e eu termino aqui falando sobre isso, já vou finalizar. A ansiedade, ela leva a gente a querer ter controle e domínio. Eu quero ter controle das coisas, eu quero ter controle. E é por isso que Deus permite que a gente passe por situações assim, para a gente poder aprender a confiar e a depender dele.
a entender que a gente não tem o controle de nada, a gente não tem o controle da nossa vida, a gente não tem o controle da manhã, o controle não está nas nossas mãos. O controle está nas mãos de Deus. E graças a Ele, mesmo por isso, porque ia ser um destroço se esse controle estivesse nas nossas mãos. Então, eu quero continuar com vocês ainda no próximo estudo sobre alguns outros passos práticos em relação ao medo e à ansiedade. E aí eu queria pedir algo a vocês, que durante a semana vocês colocassem... Já vai acabar. Amém. Que vocês colocassem no grupo situações ou coisas relacionadas a isso, né? A ansiedade, ao medo, porque eu queria tornar ainda mais prático para o contexto de vocês. Quais são as lutas? Compartilhem. E, por favor, tentem seguir esses passos práticos, né? Tentem, ao longo da semana, tentar caminhar com outras pessoas, tentar fazer isso que a gente colocou aqui, que são esses passos mais práticos. Tente seguir esses 3 passos práticos. Tentem olhar alguém com quem você possa caminhar, né? Então, por favor, a palavra de Deus, ela é prática, né? Não é um livro qualquer que eu leio, eu preciso praticar, tá bom? Então, eu queria orar por vocês nesse momento, amém? Soberano Deus e querido Pai, Senhor, nós te rendemos graças por quem o Senhor é. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus soberano, é um Deus que tem o controle de todas as coisas, é um Deus bondoso, ainda que tudo ao nosso redor insista em nos dizer que tudo é mal, mas nós sabemos que o Senhor continua sendo bom. Pai, obrigada por tua palavra, por teu Espírito que está conosco, que nos direciona, que não nos deixa, Senhor, curvarmos as nossas emoções. Obrigada por nos ensinar, Pai, a te glorificar por meio das nossas emoções. Nos ajuda, Pai, a te amar mais do que aos nossos medos. A tua palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Então, o Senhor, o amor ao Senhor, nos ajudará a lançar fora os nossos medos. Sim, Senhor, muitos de nós temos medos de nos relacionar com outras pessoas. Muitas vezes fobia mesmo de ter contato, muitas vezes por acreditar que não devemos mais confiar nas pessoas, mas não é nelas que nós confiamos, é no Senhor. Nos ajuda a nos relacionar de modo mais intencional com as pessoas que o Senhor está colocando nas nossas vidas e no nosso caminho. Nos ajuda a caminhar mesmo com medo, Senhor. A ir te servir, a não pensar tanto em nós, mas mais em ti, porque nós sabemos que o medo nos centra em nós mesmos, Senhor, mas nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nos ajuda a te amar e a te servir mais do que aos nossos medos, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar e nos ensinar que nós não somos fortes em nós. Que nós não precisamos bater no peito e dizer que nós somos fortes, que nós não estamos sentindo nada, mas que nós possamos, assim como Paulo, nos gloriar nas nossas fraquezas, porque é justamente nessas fraquezas que o teu poder se aperfeiçoa em nossas vidas. Nos ajuda a sermos cada vez mais dependentes de ti. E também uma da outra, caminhando uma com a outra, porque isso resume toda a lei, Senhor. Amar a ti acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo. Nos ajuda a nos amar menos, a nos importar menos com nós. Porque o mundo grita que a gente precisa se amar, enquanto a tua palavra grita que a gente precisa se negar. Nos ajuda a negar a nós mesmos por amor a ti e por amor a nossas irmãs e os nossos irmãos. Abençoa a vida dessas mulheres, Senhor, que intencionalmente o Senhor colocou no meu caminho. Cuida, continue trabalhando a imagem do teu filho na vida delas. Ajude-as, Senhor, nas suas lutas, nas suas dificuldades e usa as nossas vidas, Pai, nesse processo. Usa uma a outra para que nós possamos caminhar juntas, ter amizades intencionais e sermos mais influentes na tua palavra, na vida dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor seja glorificado por tudo o que aconteceu
Que a tua palavra não volte vazia, mas que crie raízes no nosso coração. E que nós possamos compartilhar com outras pessoas a tua palavra, Pai. Nos ajuda a praticar durante a semana, durante os próximos dias, para que o teu nome seja glorificado. Receba, Senhor, toda a glória por essa noite, por esse estudo, porque somente o Senhor, só o Senhor, é merecedor e digno de toda a honra e de toda a glória. É em nome de Cristo, teu Filho, que nós te oramos, suplicamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, meus amores. Eu não vi nada do chat, mas eu quero ver rapidinho, porque eu acho que alguém colocou um pedido de oração. Deixa eu ver aqui rapidinho, antes da gente bater a nossa fotinha. Ai, as meninas que estão aqui por causa do convite da Tamires. O irmão botou a referência. Tá aqui. Boa noite, quero pedir oração pela Adelane, que nesse momento está só esperando a reeleição do quarto para ser. Eu vi o barrigão, a coisa mais linda. Eu vi na internet o barrigão. Ela está em nossas orações. Em nome dela, quero pedir às irmãs que orem para que dê tudo certo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar. Vamos orar intencionalmente. Gente, orem também pela a Rosana, né, que a irmã Sandra colocou no início. Orem por ela, orem pelo seu pai, né, que está precisando de atendimento no hospital. O Senhor é soberano sobre isso e nós vamos cuidar deles em oração. Gente, muito obrigada por mais esse estudo. Que Deus abençoe vocês. E é muito bom ver um monte de pessoas rendidas à palavra, querendo glorificar a Deus com as suas emoções. E aí agora eu quero que quem quiser ligue a câmerazinha, quem não quiser não tem problema, mas nós vamos bater a nossa fotinha. Tamires, tu consegue bater, porque eu nunca consigo bater a foto aqui. Sempre quem me salva é a Brenda, mas Vamos hoje lá. ela deixou gravando. Peraí. Deixa eu só colocar aqui o layout para que eu possa ver tudo. Peraí. Aí quem puder, abra a câmera. Faça uma coisa bem bonita. Peraí! Faça Só uma coisa avisa bem pra bonita. gente. Só avisa pra gente. Vale, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu vou contar. Fiz aqui. Peraí. Pronto. Todo mundo olhando pra câmera. Com um sorriso que Deus deu pra nós. Vai, Tamires. Eu vou contar. Conta. Posso mexer a boca. 1, 2. Peraí, que tá travando aqui. Ó, Senhor. Ninguém se mexe. Peraí. Juliana, tá no computador não, né? Hã? Pronto? Não, é 5 segundos. A mulher tá fazendo até um vídeo, gente. Meu computador travou agora. Não. Vou esperar ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu tô no notebook, eu acho que eu consigo. Aqui, colocando mosaico. Pronto, eu acho que deu certo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Agora eu não consigo ver todas. Alguém consegue ter a imagem com todas? Tu pode aumentar, Caviane. Eu aumentei, Para mas 2 pessoas. Coloca ela no mosaico e aumenta a quantidade. Pois é, eu botei mosaico, aí dá 49 pessoas, mas eu não consigo ver todas. Cadê a Ruth? A Ruth também sabe mexer nisso, a Ruth. Nada, Tamires. Travada aqui ainda. Então eu vou bater com essas que eu consigo ver aqui. Aí depois, cunha que eu acho que não vai sair todas. Deixa eu ver. Eu consegui aqui, mas eu não sei se eu vou saber bater. Pois Quando vai. tu foi mosaico, tem tipo
uma barrazinha que dá para tu aumentar o vai até número. o final. Isso Eu mesmo, fui eu até o também final. consegui. Aí para mim apareceu. Todo mundo. Vê se consegue bater, irmã. Pra mim também apareceu. Pois vai, cuida. Bata as duas que aí vocês garantem a foto. É, isso mesmo. Vai, todo mundo sorrindo aí. Tô rindo, gente. Deu certo. Esse deu certo. Meninas, deixa eu dizer algo Alguém mais rapidinho. tentou? Ih, a irmã tá com medo da responsabilidade. Meus amores, quem não estiver no grupo e queira participar do grupo do WhatsApp, fala com quem convidou para colocar, tá bom? Porque aí a gente já vê a foto, eu vou colocar lá, o estudo eu vou colocar lá também. E aí para vocês, se quiserem participar, sintam-se à vontade, viu? Um beijo grande, que Deus Acho que abençoe. deu certo a foto. Ei, manda pra nós, viu? Bom. Tchau, meus amores. Beijos, tchau. Beijo. Até o próximo encontro.